Aqui quem fala é Levi Maia, do canal Teologia Cristã. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história de José. Mesmo tempos de seca, há muita chuva virá. Eu não sei a música toda. Se eu errar é porque eu não sei, tá? A vontade de Deus não é frustrar. Nossos sonhos vão realizar através da fé. Esse é a história de José. Quem foi ele? Por que ele se tornou governador? Qual foi sua importância na história do povo de Israel, na construção da verdade? Então vamos lá. José era o 11º filho de Jacó. Com Raquel, né? Jacó tinha em torno de 90 anos. José nasceu na cidade de Padan-Aram, 6 anos antes, quando Jacó iria retornar para Canaã. 6 anos antes de Jacó retornar para Canaã. Provavelmente José, com 6 anos, presenciou, né, Jacó e Esaú se abraçando. Oh, meu irmãozinho, vamos se abraçar, a gente nunca mais se viu, eu quero perdoar você, eu vou perdoar você também, você também. Aí, né, teve uma interligação ali de irmão, de abraço, né, de despedida. José sempre foi tratado como filho predileto de Jacó, tanto que após a morte de Raquel, quando teve o nascimento de Benjamim, o filho mais novo de Jacó, ele deu mais atenção a esses dois filhos de Raquel. Por quê? Porque ele amava muito mais a Raquel do que a Lia. Mas, né, vocês já sabem a história. Ao quem não sabe, eu vou fazer um vídeo completo da história de Jacó, o pai de José, né? E vamos lá. Aí José cresceu, né, junto com seus outros irmãos. Só que os seus irmãos tinham inveja de José, porque José era preferidinho de Jacó. Papai, eu sou o preferidinho do Senhor. Papai, vocês sabem, né? José era um cara, né? Era como se fosse praticamente líder dos irmãos, né? Mas, os irmãos tinham muita inveja dele, tanto que José contou os 2 sonhos à sua família. Até mesmo Jacó não acreditou nisso. Mas esses sonhos são de Deus, e que ele se tornaria o futuro governador, conhecido como Izir. José vem do hebraico, significa aquele que é abençoado, alguma coisa assim, não posso estar lembrado, mas eu vou colocar no editorzinho ali. Continuando, José do Egito, ou melhor, né, foi um dia em que nosso camarada foi até visitar os seus irmãos. Só que os seus irmãos já estavam com bastante ciúme dele. José, seu desgraçado, você vai morrer! Aí os irmãos pegaram José, jogaram ele numa cova, quase iriam matar. Mas Rúben impediu, tá vendo? Até o mais velho tem pena do José, né? Porque ele foi punido pelo pai por ter se deitado com quem? Com quem? Isso você vai descobrir no outro vídeo, no próximo vídeo, na verdade. E a gente vamos continuar. Só que aí veio uma cabana ismaelita e midianita, descendentes de Ismael e de Midian, filhos de Abraão, que a gente vai falar a história de Abraão no próximo vídeo! Ai, Jesus, essa cachorra late que nem um idiota. Mas vamos continuando. Ignore, minha cachorra tá doida da cabeça, ela tem uns problemas. Dizem que ela tem transtorno de personalidade, né? Mas vamos continuando. Você tá fazendo um vídeo cristão, cara. Não pode não. Aí
eles ofereceram, né, José, e aí levaram José para o Egito, né, os caras ismaelita, midianita. Aí José foi vendido como escravo nas mãos do Potifar. Só que José era bem tratado, vivia na casa de boa, né, de Potifar. Potifar, oi José, tudo bom dia? Oi, bom dia, senhor Potifar, como é que você está? Oh, que ótimo, você está bem, né, José? E tal, se conversava, enfim. Aí o que acontece? Só que a esposa de Potifar era muito... Sabe aquela mulher que gosta? Você é bonito, eu quero te pegar. Só que aí José era temente a Deus, né? E lógico que José não vai permitir isso. Só que um dia ela queria o quê? Exatamente! Beijinho com o Josézinho. Mas o Josézinho não permitiu, porque isso era contra a vontade de Deus, era contra os seus princípios culturais, né? E aí ela rasgou suas vestes e levou para Potifar. E Potifar, ela falou: Potifar, prende meu José! Meu José quer? Prende José, faraó, sei lá o que lá, Potifar, meu marido. Só que aí Potifar acreditou, né? Aqui um bando, olha que José fez, me abusou, olha aqui, ó. Aí Potifar falou: minha filha, não, eu vou prender esse cara. Esse cara fez uma coisa muito errada, machucou minha esposa, machucou comigo. E aí levou José para a prisão. Só que mesmo na prisão, José permaneceu firme com o Senhor. Essa é uma lição que devemos aprender. Não importa em qual lugar que você esteja, mesmo na prisão, tenha fé e acredite que o Senhor Deus, Ele é maior de todas as coisas. Ele está sob controle de tudo. Mas vamos continuando. Quando José, na prisão, passou muito tempo, se eu não me engano, uns 15, 10 ou 7 anos, não estou lembrado dos anos que ele passou na prisão. Mas continuando. E aí então ele ganhou um cargo muito importante para os prisioneiros, ele que cuidava, ele que chefiava os prisioneiros e tal. Aí o que acontece? Tinha lá o copeiro e o padeiro, né, que vieram para a prisão, foram mandados para a prisão pelo faraó. Aí ficaram lá durante 3 dias. Só que José, ele revelava sonhos, né? Lembra que José revelou sonhos para os irmãos? Que a família de José se curvaria a ele? Então, José também interpretava esses sonhos, né? Tanto que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. No copeiro, em 3 dias, o faraó iria restituir o seu cargo, ou seja, ia colocar ele com cargo de volta. Já o padeiro, ele iria ser, morto. Morto, é isso que você ouviu, morto. Em 3 dias... um ficou vivo e outro foi morto. Mas ele entendia ponto. Aí ele foi chegando lá e falou assim: faraó, liberte José. Não. Demorou muito mais tempo. Muito mais tempo. José ficou na prisão por muito tempo. Mesmo quando o copeiro saiu e nem teve lembrar de José. Só que aí teve um dia que faraó teve um sonho. 2 sonhos em um só. Como assim? No primeiro sonho, as 7 vacas magras comeu as 7 vacas gordas. E mesmo assim ficou magra. E as 7 espigas podres, né, consumiu as 7 espigas, né, boas, né. Então o que acontece? Aí José foi chamado pelo faraó através do copeiro, que revelou para ele: copeiro, faraó, tem um cara chamado José na prisão, ele revelou um sonho para mim, tá ligado? Aí eu quero que o senhor chame ele. Aí falou: chame José. Aí José veio e falou bem assim: faraó,
eu vou revelar aqui 2 sonhos em um só, 7 anos de fatura, 7 anos, né, tipo, não ter fome, mas outros 7 anos vai ter fome. Então o senhor vai ter que colocar um governador com espírito de sabedoria para governar o Egito. Só que o faraó nomeou quem? O próprio José. É claro, já que foi o próprio José que revelou os sonhos. Então Deus tocou no coração do faraó e percebeu que José era aquele cara. Olha, esse vai ser o governador, mas ele não será acima do faraó, ou seja, dele, né? Do faraó, tô falando. Aí José se tornou governador. Durante 14 anos, José se tornou um dos melhores governadores de todo o Egito, tanto que ele criou leis, ele é chamado de Izir. Izir era um cargo no antigo Oriente Médio em que ele executava, ele, digamos, organizava os trigos, né? Ele organizava as plantações, as irrigações, né? As questões sociais também ele organizava. Só que aí ele foi mudado para Zafenat Paneia, um novo nome que José recebeu. E casou-se com a filha de um sacerdote de On, sei lá. E teve 2 filhos, Manassés e Efraim, que vão ser representantes das tribos de Israel, né? Serão patriarcas das tribos de Israel. Aí o que acontece? Como que na terra de Canaã, os irmãos, né, de José, quer dizer, os filhos de Jacó, estavam numa situação de fome, porque o trigo tinha acabado, e aí foram para o Egito. Aí quando José viu, epa, xepa, não é que eu estou pensando, os meus irmãos, José, ele testou os irmãos. Porque, tipo assim, ó, ele mandou todos eles para a prisão. Só que aí, os irmãos falaram, não, José. José não, porque eles nem sabiam que era José. Não, governador, leve um de nós, deixa que eu vou levar o mais novo. Ah, não, senão nosso pai vai morrer de tristeza, porque o nosso irmão José também morreu. E aí José ficou em choro, né? Seu coração estava com angústia, mas ele tinha a paciência, ele não deixava isso dominar, porque Deus estava com ele. Aí o que acontece é o seguinte, depois de tantos testes, vou até pular um pouquinho, né, com trazendo Benjamim mais novo, aí José, né, prendeu de novo, aí, né, trouxe para refeição, para comidinha, que delícia, que delícia, que delícia. E aí depois ele revelou quem ele é. Os irmãos ficaram assustados, né, mas ao mesmo tempo culpados, né, diante de toda essa situação. Só que José disse que fora da vontade de Deus que ele se tornasse o que seria hoje. E os irmãos perceberam que aquela visão, aquele sonho que José tinha contado anos atrás, quando era um adolescente, um jovem, né, um menino, já havia se cumprido. E aí os irmãos trazem o seu pai, Jacó, e Jacó abraça o seu filho. E abraça um detalhe, o que eu me esqueci também, que os irmãos, eles colocaram sangue de lobo, né, no manto de José para dizer que José estava morto. E Jacó acreditou que José estava morto. Ah, rapaz, quando Jacó soube que José estava vivo, ele ficou uma alegria. Mas aí os irmãos contaram a verdade sobre de José se tornar escravo, de ter vendido. Jacó ficou, seus bastardos, seus miseráveis, por que fizeram isso com meu Josézinho? Né? O pai tinha que perdoar, né? Porque mesmo com os erros a gente tem que aprender a conviver, né? Consequências, meus amigos. E aí, mas aí o Jacó perdoou os seus filhos, né? Que fizeram isso.
foi pro Egito, tá? E foi lá, encontrou Josézinho do Egito. Viveu por mais 17 anos. 17 anos! Posso estar enganado. E aí Jacó morre aos 130 anos. É sepultado na terra, né, de Canaã, porque era o desejo dele que fosse sepultado junto com seu pai e com seu avô. E José, né, retornou ao Egito com seus irmãos, viveu até a terceira geração dos filhos de Efraim. O cara já era tataravô, né, para ser sincero. E ele viveu até os 110 anos. Foi embalsamado e seu último pedido foi que levasse para a terra de Canaã. E 400 e poucos anos depois, Moisés levou o seu corpo, né? Ficou embalsamado, foi sepultado em Siquém, até que Jacó, seu pai, havia comprado. Esse foi o vídeo sobre a história de José do Egito. Se eu perdi algum detalhe, alguma coisa, comente aqui nos comentários. E uma observação. José viveu na época dos faraós Hicsos, né? Que é aquele povo lá que invadiu, né, o Egito e governou durante uns 200 e poucos anos com os faraós, né? Hicsos. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, beijo, forte abraço e até a próxima.